Vou começar gravando aí. Vamos lá. Vou falar sobre a primeira parte aí da LDB, né? Na verdade, esse conteúdo ele se divide no ciclo 2 e no ciclo 3 também. Então, nós temos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Nós vamos trabalhar a LDB parte 1 até o artigo 26, se eu não me engano, que é falando sobre currículo na educação básica. E depois, parte 2 vai falar da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação técnico-profissional. Aí para aí. Aí no ciclo 3, a gente fala de modalidades, profissional da educação, aquela parte de disposições finais da LDB, até terminar ali. Normalmente, numa preparação para educação básica, eu não trabalho com a parte do ensino superior, mas isso não significa que você não precise ler, né? Normalmente não cai coisas do nível superior dentro das provas de educação básica. Para professores de educação básica, para orientadores, para supervisores, normalmente não cai. Então, eu não costumo perder o tempo de vocês com essa parte de educação superior. E aí eu pulo logo para as disposições finais. Mas isso não impede que você leia. É importante que você faça todo o processo, todo o caminho aí da LDB, e eu sempre coloco o documento inteiro, na íntegra, que é para você poder ter o material para ler. Normalmente eu costumo falar da LDB, dando um pouquinho de histórico, né? Falando um pouquinho dessa construção, né? Como que a LDB surge, né? Para vocês poderem situar historicamente aí. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, né? É uma legislação que define o sistema educacional brasileiro, tanto o público quanto o privado. Ela foi criada com base nos princípios da Constituição Federal e ela vai reafirmando ali o direito à educação, o direito à educação básica, o direito à educação superior, trazendo diretrizes, né, para essa educação. A gente já sabe que existem 3 tipos de educação: uma educação formal, que é aquela instituída, né, que é nas escolas; a educação não formal, que pode ser praticada em diversos lugares, diversas instituições, centros, parques, igrejas; e a educação informal, que é aquela que não tem planejamento nenhum, ela é na rua, na praia, no parque, em lugares que você... Ana, Oi? é porque tem uma imagem, não sei se só está aparecendo para mim, tem uma imagem de convertendo, salvando, que está bem na frente dos slides. Deixa eu Tem tirar. como chegar para baixo, para o lado um pouquinho? Ele é a conversão do... Foi, saiu. Foi? Sim, saiu. Deixa eu passar para cá. Vê se melhorou. Melhorou? Sim, tá ótimo, obrigada. Obrigada, Sara, de ter avisado, né? Então, a educação formal é aquela instituída, né? Aquela que é nas instituições próprias, escola. A educação não formal, ela tem planejamento, ela tem intencionalidade, mas ela pode ser em várias instituições, em instituições diferentes. Curso, igreja, centros de ciência, né? Museu. Já a educação informal é aquela que não precisa de instituição nenhuma, não precisa de nenhum lugar próprio. Pode ser praça, praia, rua, parque.
aquilo que a gente aprende aí com os outros, né? É o que a gente chama de educação informal, né? A educação que não tem nenhum tipo de planejamento. Ela é assistemática, ela é fora de um sistema. Então, a LDB ela vai tratar da educação formal, somente da educação formal. Ela até aproveita os conhecimentos trazidos dos ambientes informais, mas ela não é uma educação informal, é uma educação formal. Um breve histórico aí, ó, em 1930 foi a criação do Ministério da Educação e da Saúde, era um ministério junto, né, Educação e Saúde. Em 1932 teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Em 34 nós vamos ter aí uma mudança na Constituição, trazendo educação para todos. De 1934 a 1945 nós vamos ter várias reformas, tanto no ensino universitário quanto no ensino secundário. Em 1953, há um desmembramento do MEC. Ele sai da Secretaria de Saúde, né? Fica a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde de um lado e o Ministério da Educação do outro. Em 1960, nós vamos ter um sistema de ensino centralizado no MEC, quer dizer, aquelas instituições que ainda estavam ligadas a escolas técnicas e tal, elas passam a fazer parte do Ministério da Educação e não mais das ciências e tecnologias, né? E em 1948 a 1961, nós temos aí um debate para a primeira lei ali, né, de diretrizes e bases. Em 1961, tem a primeira LDB, que é a 4.024 de 61, e depois nós vamos ter criação de recursos para a educação, em 1962, a criação do salário educação pago pelas empresas. Em 1968, reformas universitárias na LDB. Em 71, nós temos a segunda LDB, que é a 5692/71. Em 85, a criação do Ministério da Cultura. E em 92, o MEC vira Ministério da Educação e Desporto. Em 95, o MEC passa a ser responsável somente pela educação. Então, hoje, o nome que tem o MEC é Ministério da Educação, só, porque foi criado o Ministério da Cultura, separado. E em 1996, nasce a nossa última LDB aí, que é a que nós vamos fazer hoje, aí, trabalhar hoje, né? Em 2007, a criação do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, que vai trabalhar com as questões relacionadas a verbas, né, a orçamentos. Hoje a gente tem o PDDE, que é o dinheiro direto na escola, né? Então, é o programa de verbas que vão direto e direcionado para a escola, melhorando significativamente o tempo de investimento, né, nas ações da escola. Bom, agora vamos falar aí da LDB. Primeiro artigo fala lá que a educação abrange processos formativos. Esses processos se desenvolvem em vários lugares. Porém, a lei disciplina sobre educação escolar, que se desenvolve em instituições próprias. E ela está vinculada a duas coisas, mundo do trabalho e práticas sociais. Então, ao mesmo tempo que eu formo o cidadão, eu coloco ele preparado para o mercado de trabalho, né? Então, eu tenho aí duas funções a escola. A função de cidadania, de pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania, e também a qualificação para o trabalho. Então, artigo 2 fala de quem é o dever. É o dever da família e do Estado, e tem as finalidades. Quais são as finalidades? Pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania,
e qualificação para o trabalho. Então, artigo 2 e artigo 3 caem muito nas provas, né? Então, o 2 fala de quem é o dever e quais são as finalidades, e o 3 fala dos princípios. Então, princípios: igualdade de condições para acesso e permanência, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias, porque na educação eu posso ter uma escola tradicional, uma escola tecnicista, uma escola progressista, posso ter diversos modelos educacionais, que é previsto que todos serão acolhidos, né? Então, princípios foram aumentando ao longo do tempo, né? Hoje nós temos aí 13 princípios da educação, incluindo questões étnico-raciais, aprendizagem ao longo da vida, questões relacionadas à gestão democrática, gratuidade do ensino, respeito à liberdade, apreço à tolerância, tudo isso é princípio. Princípio é diferente de finalidade e é diferente de deveres. Tá? Então, assim, a LDB tem finalidades, princípios e deveres. Direito à educação e o dever de educar. O artigo 4 fala do dever do Estado. O Estado tem um dever. Esse dever é dos 4 aos 17 anos. Então, a educação pública obrigatória e gratuita é de 4 a 17. 0 a 3 é gratuita, mas não é obrigatória. Tá? Então, eu não posso dizer que a creche é ensino obrigatório. A creche é gratuita, mas não é ensino obrigatório. Agora, a partir da pré-escola é ensino obrigatório. Então, eu tenho pré-escola, ensino fundamental e ensino médio como etapas obrigatórias de ensino. A educação infantil ela é gratuita até 5 anos de idade. Então, eu posso dizer que a creche é gratuita, a pré-escola é gratuita, mas, além de gratuita, a pré-escola é obrigatória. Além disso, é dever do Estado em relação à educação especial. E a educação especial, o atendimento educacional especializado, ele é um serviço transversal, porque ele começa na educação infantil e vai para o longo da vida. E, de preferência, tem que ser na rede regular de ensino, para dar direito, né, ao cidadão de estar com os demais. Então, esse é o motivo para colocar o aluno da educação especial dentro da escola. O acesso público e gratuito no ensino fundamental e médio, também para aqueles que não concluíram na idade própria, que é o pessoal da EJA. E o acesso ao superior é de acordo com a capacidade de cada um. Então, assim, eu atendo ao ensino médio, ao ensino básico, mas o ensino superior é de acordo com a capacidade de cada um. A oferta de jovens e adultos para aqueles que não tiveram acesso nem permanência. E aí, com modalidades e características específicas para o jovem trabalhador. Atendimento ao educando em todas as etapas. Aí a gente vai ter programas suplementares. Isso tudo é dever do Estado. Trazer programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação e também saúde. E insumos indispensáveis. O que são insumos indispensáveis? É material, aluno e professor. Eu preciso ter isso equilibrado, né? Então, existem insumos indispensáveis para o bom funcionamento da educação. E a vaga precisa ser próxima da residência a partir dos 4 anos. Então, esse aí também é um dever do Estado. Quando a gente fala Estado, sem plural, a gente está falando a União, tá? Estado no sentido dos sistemas juntos, né? A União. Governo federal, governo estadual e governo municipal juntos, em regime de colaboração. O atendimento educacional também é obrigatório durante o período que a criança estiver internada. Então, se a criança ou o jovem estiver internado
em casa ou no hospital e vai ficar um tempo prolongado na internação, eu preciso garantir a educação para essa criança também no local que ele está internado. Então, quem vai providenciar isso é o poder público na esfera de sua competência. Se o aluno é do município, quem vai providenciar é a rede municipal. Se o aluno é do estado, quem vai providenciar é a rede estadual. E se o aluno é do governo federal, quem vai providenciar é o governo federal. A educação, quando a gente diz que a educação é obrigatória, todo mundo pode reclamar essa educação. Então, isso chama direito público subjetivo, o direito que é de cada cidadão. E ele pode reclamar esse direito pessoalmente ou representado. Então, entidades estudantis, entidades de classe, sindicatos, Ministério Público vai receber essas ações para garantir que toda criança na idade escolar obrigatória esteja na escola. Então, dos 4 aos 17 anos. É constituído o direito público subjetivo. Ana, Fala. o artigo 3 entrou mais um, o 14, que fala... Do surdo? Isso, aí você vai falar no final, não é isso? É a mudança. Tá. Da mudança, porque as meninas colocaram no chat, aí eu fiquei em dúvida. Não. No material escrito de vocês está certo, né? Está já apontado, né? Tá ou não, gente? Oi. Oi, tá. Tá. É porque eu quero falar dessa mudança como mudança, entendeu? No final, Entendi. Então, o poder público vai fazer o censo, tá? E aí, esse censo tem que incluir a população de jovens e adultos, né? Então, tem que incluir também a EJA, vai fazer a chamada pública e vai zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Qualquer um pode, então, reclamar esse direito público subjetivo. Tá? Então, o que o poder público vai fazer? O censo, anualmente, vai fazer a chamada pública através das mídias, para todo mundo vir fazer a matrícula, e vai zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola, através do Conselho Tutelar. Então, nós temos recensear, fazer matrícula e fazer o controle da frequência. Quando o poder público não oferece o ensino obrigatório, é crime de responsabilidade. E, além disso, o poder público vai buscar formas alternativas de oferecer o ensino, né? Nos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Então, se eu tiver aquele pessoal que não estudou, que nunca foi para a escola, mas aparece na escola lá no 6º ano, eu vou criar formas alternativas de acesso para esse aluno não ficar fora da escola. Então, toda e qualquer possibilidade para esse aluno estar na escola, tá? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula a partir dos 4 anos, próximo da residência. O ensino, ele é livre à iniciativa privada, porém, a iniciativa privada precisa seguir normas gerais, não são normas específicas, são normas gerais. E ser autorizado pelo poder público e ainda ter capacidade de autofinanciamento, porque eu sou uma escola privada, preciso ter dinheiro para ser uma escola privada, né? Porém, existem algumas possibilidades de eu não ter autofinanciamento. Isso está previsto no artigo 213 da Constituição, que fala sobre escolas comunitárias, escolas confessionais, escolas filantrópicas, vão receber auxílio do governo, né? Através de redução de impostos e até de financiamento para essas escolas. Então,
A iniciativa privada pode funcionar? Pode, desde que siga as normas gerais da educação nacional, seja autorizada por um sistema. Se ela é de educação infantil, ela vai ser autorizada pelo município. Se ela é de ensino fundamental, ela vai ser autorizada pelo Estado. Se ela é de ensino médio, ela vai ser autorizada pelo Estado. E se ela é de ensino superior, ela vai ser autorizada pelo governo federal ou pelo governo estadual. Então, no caso da privada, só pelo governo federal, tá? Se ela for de ensino superior, só o governo federal pode autorizar. É diferente do setor público. O setor privado é diferente do setor público. Então, as esferas de competência são diferentes, exatamente porque precisa organizar o sistema para atender nesse quesito de autorização e funcionamento. Esse artigo entrou na LDB em 2019, que fala sobre o exercício da liberdade de consciência e de crença. Todo aluno que tiver seus preceitos religiosos e precisar se ausentar da aula ou da prova, tem direito de ter a prestação alternativa dessa prova ou dessa aula. Então, ele tem direito de reposição e não vai ter nenhum prejuízo na sua presença, tá? Então, ele precisa se ausentar, ficar uma semana fora, porque a igreja dele faz um retiro espiritual e ele precisa ficar uma semana fora. Ele não tem nenhum prejuízo, nem de prova, nem de trabalho, nem de conteúdo e nem de frequência. Ele precisa ter reposição disso e isso tem que ser combinado com ele, de preferência no mesmo turno ou no contraturno, com a anuência dele. Ele precisa, a família dele precisa aceitar, né? Que você está fazendo essa reposição em outro horário. Então, prova ou aula de reposição, conforme o caso, realizada em data alternativa, no turno do estudo do aluno, ou em outro horário, agendado com sua anuência. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Essa prestação alternativa vai substituir a obrigação original para todos os efeitos da frequência dele. Fala. Aí, como que esse aluno vai comprovar que ele está ausente por conta da igreja, do retiro? Ele tem que trazer documentação. Ah, tá. Ele precisa comunicar à escola antes de se ausentar. Uhum. E tem que ser documento oficial da instituição religiosa, provando que ele precisa se ausentar. Tá? Ok, obrigada. As instituições têm um prazo de 2 anos para se adequarem, já teve, porque começou em 2019, 2021 já está no final do prazo. 2 anos para se organizarem, e isso não se aplica às escolas de ensino militar. Então, a escola de ensino militar tem um regulamento próprio, né? Vamos lá. Artigo número 8 fala sobre a organização do ensino. Ele é dividido em União, Estados e Distrito Federal e municípios. A União, ela é responsável pela coordenação nacional da educação e ela tem ação normativa, função, né? Normativa, supletiva e redistributiva. É diferente do município, por exemplo, que só tem a função redistributiva. É diferente do Estado, que não tem a função normativa, não baixa normas gerais, só baixa normas específicas do próprio sistema, né?
Então, a única que tem todas as funções é a União, que tem normativa, redistributiva e supletiva. O que é a função normativa? Baixar normas gerais. O que é a função redistributiva? É verba, distribuir as verbas. O que é a função supletiva? Faltou responsabilidade. O município não deu conta do ensino fundamental e da educação infantil. A União pode intervir e entrar no lugar do município. Também pode entrar no lugar do Estado. Então, essa é a função supletiva. Quando você não é da sua esfera, não é da sua competência, mas aquela competência não está dando conta, a União vem e presta assistência técnica e financeira. E pode intervir e ser responsável por um período pelaquele sistema, tá? O que a União faz? A União faz o Plano Nacional de Educação, sempre em regime de colaboração com as demais esferas. Ela presta assistência técnica e financeira, tanto ao Estado quanto ao Distrito Federal e também ao município. Não confunda Distrito Federal com Governo Federal. Distrito Federal é um estado, igual Rio de Janeiro, igual São Paulo, igual Minas Gerais, tá? Apenas ele não tem essa divisão de capital e município. Por isso é considerado um estado que reúne as incumbências do município e do estado, tá? Então ele é estado único. Prestar então assistência técnica e financeira. E, além disso, tem que fazer as diretrizes. Então, a União é que organiza, né? Estabelece ali as competências e diretrizes da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que seria formular documentos curriculares, né? As diretrizes curriculares, a BNCC, tudo isso é uma articulação da União, em regime de colaboração com as demais esferas. Além disso, a União prevê o cadastramento das crianças com altas habilidades e superdotação. Para quê? Para fazer políticas públicas voltadas para essa população, né? Coleta, analisa, dissemina informações sobre educação. Aquelas cartilhas, né? São feitas pela União, as cartilhas do MEC. Assegura o Plano Nacional de Educação. O que é isso? O SAEB, Prova Brasil, Enem, ENAD, ANA. Tudo isso é de responsabilidade da União. A União que vai articular toda essa aplicação, né, de provas nas macroestruturas, né, as provas de larga escala. Então, é a União que tem que dar conta disso aí. Baixar normas gerais para os cursos de graduação e pós-graduação e o processo de avaliação das instituições de educação superior, que é o ENAD, além de autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar as instituições superiores do seu sistema, que é o sistema federal, e do sistema privado. Então, ela também é responsável pela educação superior privada. Tá? Então, essas são as incumbências da União. Suas funções são normativas e de supervisão, e isso é feito através do Conselho Nacional de Educação, e a União tem acesso a tudo, a todas as informações de todas as outras esferas, mas ela também pode delegar alguma das suas funções para o Estado. Então, é comum, por exemplo, aqui a gente tem a UERJ é de responsabilidade do Estado e não é de responsabilidade do governo federal, porque houve ali o quê? Uma partilha de competência. Seria competência da União, mas ela pode dividir isso, delegar isso para o Estado, tá? Que é o ensino superior, que é de competência dela. Já os estados, eles vão organizar e manter seu sistema, que é o sistema estadual. Eles vão
colaborar com a oferta de ensino fundamental e assegurar o ensino médio, né? Então, assim, eles vão criar formas junto com o município para oferecer o fundamental. Então, também é de sua competência o fundamental, principalmente para aquela população que está fora das escolas, né, de ensino fundamental. Ele é responsável por fazer políticas e planos educacionais da sua esfera. Então, enquanto a União faz o plano nacional, o Estado faz o plano estadual e o município faz o plano municipal. Autorizar, credenciar, supervisionar, avaliar as instituições de nível superior do seu sistema. Então, o Estado cuida do ensino superior do seu sistema. Então, toda a rede estadual de ensino superior é de responsabilidade dos estados e não de responsabilidade do governo federal da União. Tá? Agora, todas as universidades privadas é de responsabilidade da União, não é de responsabilidade do Estado. Ele baixa normas, mas não baixa normas gerais, baixa normas complementares. E a prioridade dele é no ensino médio. Além disso, ele assume o transporte estadual, né? E o Distrito Federal, como ele é único, ele vai assumir tanto as competências do Estado quanto as competências do município. Então, o Distrito Federal está sozinho ali com todas as competências. Já os municípios vão cuidar das suas instituições municipais, vão ter uma ação redistributiva, não tem ação supletiva, só redistributiva em relação às suas escolas. Eles baixam normas complementares e eles autorizam, credenciam e supervisionam os estabelecimentos do seu sistema. Oferece educação infantil e tem prioridade no ensino fundamental. Assume o transporte municipal, governo federal não tem transporte federal, tá? Então, o transporte é estadual e municipal dentro da LDB. E eles também podem se juntar com o Estado e fazer um sistema único, assim como é o Distrito Federal, tá? Então, eles poderiam fazer essa união de recursos aí, de incumbências, e oferecer desde a educação infantil até o ensino médio. Mas não é comum eles se juntarem, não. Cada um quer ficar com o seu pedacinho do dinheiro, né? Então, não é muito comum se juntar, mas a LDB prevê que pode juntar. Agora vamos falar do estabelecimento de ensino. Também é um artigo que cai bastante nas provas. É o estabelecimento que elabora e executa a proposta pedagógica. Ele também administra o pessoal, o material e a parte financeira. Cumpre os dias letivos. E vela pelo plano de trabalho de cada docente. O planejamento de cada docente é de responsabilidade do estabelecimento. Prover meios de recuperação. Não é estabelecer estratégias de recuperação, é prover meios. Prover meios é condições para a recuperação acontecer. Articula com a família e com a comunidade. Informa pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, sobre frequência, proposta pedagógica e rendimento. Então, são 3 coisas que não pode faltar da escola, avisando para os pais. Rendimento, frequência e proposta pedagógica. E notifica o conselho tutelar casos de maus tratos, mas também casos de faltas, com 30% do que é permitido pela lei para faltar. Então, o aluno atingiu 30% do número de faltas, ele precisa ser encaminhado para o conselho tutelar e quem é responsável por isso não é o professor, é o estabelecimento de ensino. Então, essas são as incumbências aí do estabelecimento de ensino. Além disso,
O estabelecimento de ensino precisa criar medidas de conscientização para o bullying, que é a intimidação sistemática. Promover a cultura da paz e promover um ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de drogas, né? Dependência de drogas. Então, nós temos aí, essas são as responsabilidades do estabelecimento, é muito importante, cai bastante nas provas, misturando estabelecimento com docente, tá? Vamos ver o que o docente faz. O docente participa da proposta pedagógica, da elaboração da proposta, não da execução, porque a execução é responsabilidade do estabelecimento. Elabora o plano de trabalho dele, enquanto o estabelecimento vela pelo plano de trabalho, né? Ele zela pela aprendizagem do aluno e ele estabelece estratégias de recuperação, mas não provê meios. Quem provê meios é o estabelecimento. Ele ministra os dias letivos, o estabelecimento assegura os dias letivos, né? Então, e ele participa integralmente do tempo reservado para o planejamento, a avaliação e o seu desenvolvimento profissional. Colabora com as atividades de articulação com a família e com a comunidade. Não é ele que articula, ele colabora com. Então, precisa ficar bem claro essas incumbências de cada um, para não misturar aí na hora da prova, né? No artigo 14 fala da gestão democrática. A gestão democrática, ela implica numa palavra mágica, que é a participação tanto dos profissionais de educação, quanto a participação da comunidade local e a comunidade escolar, através dos conselhos escolares ou ainda através de conselhos equivalentes, né? Não precisa ser necessariamente o conselho escolar, pode ser uma associação de pais, pode ser o grêmio dos alunos, né? Então, a palavra participação envolve todos aí, né? Tanto os profissionais de educação quanto todos os membros da comunidade escolar representados através de conselhos ou equivalentes. O sistema de ensino, eles vão assegurar às unidades escolares progressivos graus de autonomia. Então, o sistema de ensino, ele não tem total autonomia, ele é ligado a um sistema, né? Então, a escola não tem total autonomia. Ela precisa responder a esse sistema. Mas ela tem ali o PPP que dá um respaldo para ela para ter relativa autonomia. E aí, lá nos artigos anteriores, eu falei sobre competências. Agora eu vou falar sobre o que compreende. É diferente um pouquinho, né? Então, assim, a competência do sistema federal, da União, é tudo aquilo que a gente trouxe até aqui. Mas o que compreende o sistema federal são as instituições mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais. Então, esse é o conjunto de instituições que compreende a União. O Estado, quais são as instituições que compreendem o Estado? As instituições mantidas pelo governo estadual e pelo governo do Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, e os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil também estão compreendem o Estado, né? Aí você fala, mas a educação infantil é do Estado?
A educação infantil no Distrito Federal é do Estado, né? Porque o Distrito Federal não tem município, não tem a divisão municipal, por isso é do Estado. Os sistemas municipais compreendem todas as instituições municipais de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Presta atenção aqui. Compreendem todas as instituições fundamental, médio e infantil do poder municipal. Então, se o município tem uma escola de ensino médio, apesar de não ser prioridade dele, mas se tiver dentro do sistema dele, é de responsabilidade dele, tá? As instituições de educação infantil da iniciativa privada, quem cuida é o município. Então, o município que autoriza, o município que abre, o município que fecha escola privada de educação infantil. E os órgãos municipais de educação também são de responsabilidade do município. Então, o município tem aí as suas instituições próprias. Categorias administrativas. Antigamente, a gente tinha 2 categorias, pública e privada. Agora, a gente tem 3 categorias, pública, privada e comunitária. Então, houve uma redivisão das categorias. Por quê? Porque existiam escolas filantrópicas que não eram comunitárias. E aí também não eram caracterizadas como privadas, mas também não eram públicas. Então, agora, existem 3 categorias. E dentro dessas 3 categorias, entram as particulares, as filantrópicas, tá? Então, eu tenho a pública é a pública, só tem escola pública. A privada pode ser particular ou filantrópica. A comunitária, ela também pode ser filantrópica. E também pode ser confessional. Então, quer dizer, essas outras subcategorias que existiam no artigo 20, elas foram extintas. Hoje nós temos 3 categorias, pública, privada e comunitária, e dentro dessas categorias privadas e comunitárias, nós temos aquelas outras subcategorias, que era a filantrópica, a confessional e a particular. Tá? Então, elas estão dentro desse conjunto aí. As instituições que se referem aos itens 2 e 3, que é privada e comunitária, podem se qualificar como confessionais, aquelas que seguem uma ideologia confessa, que é as religiosas, né? Ou ainda filantrópicas. Então, eu posso ter essas subcategorias dentro dessa outra categoria que foi criada. Então, fica assim, ó. Categoria pública, privada e comunitária. Dentro da pública, nós temos federal, estadual, Distrito Federal e municipal. Dentro da privada, nós temos particulares, confessionais ou filantrópicas. E dentro das comunitárias, nós podemos ter comunitária confessional, comunitária filantrópica. São as possibilidades dentro dessas categorias. Mas serão apenas 3 categorias, não mais 4, 5 categorias, como tinha no artigo 20, da LDB. O artigo 20 ele foi extinto, tá? As modalidades de ensino. Nós temos composições de níveis. A educação ela compõe-se em 2 níveis, educação básica e educação superior, e essa educação básica ela é dividida em etapas.
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Certo? Hoje, nós vamos parar no artigo 21. Tá? Nós só vamos falar dos outros artigos amanhã, juntamente com outro material que eu vou mandar para vocês. Senão fica muito longo o vídeo, né? A educação básica eu vou pular. E nós vamos para os exercícios. Vamos lá. Quem fez aí já pode colocar o gabarito no chat, tá? Primeira questão está falando sobre o artigo 3. Como eu falei para vocês, o artigo 3 é um artigo muito, muito, muito cobrado. Então, qual é a resposta aí? Vai me falando aí, bota no chat. A número 1, a letra é a letra A, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tá? Então, essa é a resposta certa, essa questão muito fácil, e é a questão de uma prova, viu? De uma prova de 2020. Às vezes a gente acha assim, ai, meu Deus, as questões são dificílimas, mas na verdade algumas são fáceis. Questão número 2, LDB, segundo, sabendo disso, os itens a seguir aí. O princípio da gestão democrática no ensino público, na forma da lei, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, igualdade de condições para acesso e permanência na escola e vinculação entre escola, trabalho e práticas sociais. Resposta à letra D. Todos os itens estão corretos. Muito bem. O pessoal está acertando aí. LDB, da Organização da Educação Nacional, estabeleceu que a União, Estado, Distrito Federal e municípios vão se organizar em regime de colaboração. Fica a cargo de cada um a seguinte incumbência. Qual é a resposta? Letra C. A questão número 3 é a letra C. A letra A está errada, que está falando assim, ó, a União deverá manter os órgãos de instituições do Sistema Federal de Ensino e estabelecer forma de colaboração com a rede privada. Ela não vai colaborar, ela vai autorizar, ela vai acompanhar, ela vai credenciar, ela não vai colaborar. Questão número 4. De acordo com a Constituição Federal, podemos afirmar: a responsabilidade da educação infantil é da União? Não, né? Então, está errado. A 4 é a letra B. 2, 3 e 4 estão certos. Os municípios vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal vão atuar prioritariamente no fundamental e no médio. Isso de acordo com a Constituição. A redação da Constituição é um pouquinho diferente da redação da LDB, tá? Então, a letra B de bola. De acordo com a LDB, denominada educação básica, composta pelo quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Letra A, né? A resposta certa. Agora está perguntando que é dever dos pais efetuar a matrícula dos filhos a partir de que idade? Aqui poderia ser uma pegadinha, porque se você não ler atentamente, você não vai ler primeiro ano do ensino fundamental, e você poderia colocar 4 anos, né, como a idade obrigatória para a matrícula. Mas aqui é no primeiro ano do ensino fundamental, e a gente já sabe que o primeiro ano do ensino fundamental é com 6 anos de idade. Então, é a letra D, a resposta certa aí. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala da finalidade da educação. E aí, vamos lá.
quais são as atribuições do município. Coletar, analisar, disseminar informações sobre educação não é responsabilidade do município, é responsabilidade da União. Tá? Então, o item 1 é a União. Organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, é responsabilidade do município. O número 2 está certo, né? O 3 está dizendo autorizar, credenciar, supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ok, também está certo. O 4, oferecer a educação infantil em creche e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Também é uma responsabilidade do município. Então, o 7 aí é letra a resposta certa, né? Vamos para o 8. Princípios dentro do ensino fundamental e médio. Aí está perguntando, considerando a duração, anos, dias letivos, carga horária mínima da educação infantil, assinale a alternativa correta. Número 8, letra A. Só chamando um pouquinho a atenção de vocês, a carga horária mínima anual, 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional e não de efetivo trabalho escolar. Trabalho da educação infantil, hora relógio, e é o trabalho educacional e não o efetivo trabalho escolar. Já no ensino fundamental e médio, é o efetivo trabalho escolar, porque é hora-aula, tá? Apesar de do fundamental também ser hora-relógio. Só que na educação infantil, o que conta como trabalho é banho, alimentação, sono, tudo, entendeu? Então, não é aula. Então, está contando da hora que a criança chega à hora que a criança vai embora. Então, a letra A. 9. Artigo número 2 da LDB. Pilares da educação. Baseado em que pilares? Letra B. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ok? Tá certo aí, letra B, de bola. Para responder à questão, considere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem o objetivo de desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, nos vários aspectos aí. Aspecto físico, intelectual, filosófico, social. Aí a resposta certa é letra D de dado. Somente 1 e 2 estão corretos. E a 11, qual é aí a competência, né? De quem é essa competência? É do Estado, né? Quando diz que vai assegurar o município, o ensino fundamental e com prioridade no ensino médio, é o Estado que tem essa prerrogativa aí, né? Vamos pegar agora dentro do... O pessoal está acertando direitinho aí, né? Vamos agora lá no seu material. Deixa eu só abrir aqui para você, para eu poder estar com o material junto com vocês. Que é para a gente voltar lá naquele princípio. Cadê você? Área de trabalho. Só um minuto que eu estou abrindo. Pode falar. A carga horária do ensino médio mudou? Mudou. Mínimo 1.000 horas, depois vai para 1.400. Nesse
ser 800, eu falei, cara, se chegasse 1.000, eu acho que ia balançar, né? Depois você vai falar sobre isso. Mas aí não estava falando do ensino médio, né? Não, só no ensino fundamental, né? Quando fala do ensino médio, aí tem que dar uma parada, porque não, o ensino médio tem... Assim, a carga horária mínima do médio hoje é de 1.000 horas, mas é para chegar a 1.400 horas, né? Mas tudo depende do itinerário formativo. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de ler questões relacionadas à carga horária, porque pode ter várias possibilidades aí de carga horária, né? Cadê você, dona LDB? Procurando a aula. ECA. Deixa eu abrir por aqui. Vamos lá. Ó, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui o artigo número 3. Só um minuto que eu vou botar ele para vocês. Aqui. Vamos lá. Em 2021, foi feita uma mudança na LDB a respeito dos surdos, né? Então, é uma mudança bem recente que com certeza vai cair bastante nas provas, tá? Então, entrou o item aí, né, dentro do artigo, o inciso número 14, que fala sobre respeito à diversidade humana, linguística e cultural e a identidade das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, a partir dessa mudança aí, que é a Lei 14.191, nós vamos ter várias ações para a inclusão do surdo nas escolas regulares, inclusive com capacitação dos professores, oferecimento de tradutores dentro das escolas públicas e também das escolas privadas. Então, o surdo ganhou um destaque aí dentro das políticas públicas inclusivas. E isso virou um princípio dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, assim, artigo 3 da lei, vocês têm que saber todos os itens aí até o 14, tá bom? E amanhã nós vamos continuar nossa aula a partir do artigo 21, e nós vamos caminhar até o artigo 32, tá? Então, eu espero vocês amanhã. Alguém tem alguma coisa a falar?